Bom dia, pessoal! Queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre grafismo em crianças, né? Então, traços gráficos, desenvolvimento desses traços gráficos. A gente sabe que a lateralidade é essa definição direita e esquerda e com qual lado eu sou mais apto ou mais hábil, né? A criança está amadurecendo e está formando isso até lá pelos 7 anos de idade. Então, isso não quer dizer que a gente precisa esperar os 7 anos de idade para começar a melhorar esse traço da criança, a melhorar essa organização espacial da criança. Primeiro a gente tem que entender que letra bonita, número bem feito, caderno limpo, bem organizado, não acontece assim. Muito o contrário. É todo um processo que vai se formando ao longo da escolaridade daquela criança. E aí, justo por isso, no iniciozinho desse processo, enquanto ela ainda está lá na educação infantil, desenvolvendo habilidades básicas, fazendo reconhecimento, explorando material e todo o espaço que ela tem, a gente já começa a dar alguns parâmetros e algumas pistas para que ela tenha o quê? Instrumentos e formas de ir amadurecendo esse processo, né? Então, uma forma que a gente tem de intervir, de apoiar, de auxiliar, quando a gente percebe que essa criança ainda está muito desorganizada, e o que é isso, né? Vocês precisam de parâmetros em casa. Não adianta soltar palavras ao vento se eu não dou esses marcos para vocês. Então, por exemplo, uma criança de 5 anos, está fechando o ano agora com 5 anos de idade, e essa criança, quando vai escrever ou fazer traços gráficos, né, que se referenciem a letras e que ela tenha uma expressão comunicativa ali através da escrita, tá muito desorganizado. O que é isso? Por exemplo, eu dou para ela uma folhinha, né, e aí eu peço para ela fazer uma cópia. Aqui eu coloquei letras para ficar mais fácil de você visualizar, mas poderiam ser só traços gráficos, tracinhos, ou, por exemplo, triângulo, quadradinho, círculo, e eu peço para ela fazer uma cópia. E aí, o que essa criança me dá? Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como fica. Aí essa criança faz isso. Ela ocupou espaço. Essa letra não tá muito firme, tá meio tremida, né? Ela tem 5 anos só, ela ainda não alfabetizou, ela ainda vai passar por esse processo. Eu deixo assim? Nananina, não. Ela já tá maiorzinha, ela vai iniciar justamente esse processo de consolidação da alfabetização, porque com 5 anos, o que a gente pede dessa criança? Um reconhecimento das letrinhas, ela saber que são letras e o que são números, né? Ela saber identificar o nome dela, né? A criança normalmente fala assim, a minha letra é a letra da mamãe. Então essas referências essa criança tem que ter. Todo o processo, que bom que ela tenha um passinho a mais, mas se ela não tiver ainda, isso não é um problema. A criança tem seu tempo para internalizar, absorver esses conceitos. O que a gente não pode deixar é de oferecer. Ou se ela está nesse tumulto aí de, né, espalhamento espacial e não aproveitamento espacial, interferir de uma forma a organizar. Então, primeira coisa que eu posso fazer é colocar sinalização nessa folha. Então, olha, a partir daqui você vai colocar para tia Paty que eu tô te pedindo. Outra opção, eu vou colocar os campos. O que é isso? A partir daqui você vai botar igual embaixo. Olha só, igual embaixo a partir de. Então, eu já estou trabalhando outros conceitos e fazendo com que essa criança comece a compreender que eu não solto letras aleatoriamente, que essas letras elas têm uma posição para acontecer, para fluir, que depois vai fazer parte o quê? Do processo de leitura e escrita. Ninguém vai ler ao contrário. Na língua portuguesa a gente lê o quê? Esquerda, direita. Se a gente lê direita, esquerda, não vira uma palavra, vira uma confusão. Enfim, a gente vai dando essas referências para a criança que não está assimilando isso de uma forma natural. Aí tá, eu fiz tudo isso, ainda não deu certo. Ou melhorou um pouco, mas ela tá chegando na fase de alfabetização e aquele caderno tá muito espalhado. Então, um outro processo, a gente já vai, né, parar de utilizar a folha limpa, começar a usar a folha pautada. Vamos delimitar mais ainda esse espaço dela. E um outro processo que eu gosto muito é o quadriculado. E eu já falei sobre isso com vocês
no cálculo matemático. Então dá uma olhadinha aqui a diferença. Quando eu uso o quadriculado, o espaço está ali. Vai ser muito mais difícil eu fugir dele. Então eu dou referências. Isso aqui, gente, você joga no Google, folha quadriculada, você consegue uma folha. A gente já consegue caderno quadriculado com facilidade, tem até caderno espiral, fica super organizadinho e pode ser uma outra forma de você auxiliar essa criança na organização. Por que isso é muito importante? Primeiro, esse parâmetro, né, de que a leitura e a escrita, elas não acontecem aleatoriamente em qualquer espaço, em qualquer posição. Elas têm uma organização, uma sequência. E dar esse conceito, essa noção de que existe um início, meio e fim, de que existe um processo, de que existe um de onde começar para onde terminar, faz parte nossa e conduzindo esse conhecimento da criança, se ela não está aprendendo sozinha, né? Enfim, no quadriculado, você consegue uma organização melhor que é clara para a criança, né? Você não deixa ela tentar entender o que você está querendo dizer. Então, é a melhor forma, sim. Não deu jeito lá, com a estrelinha, com o tracinho, com o campo, com a pauta ainda não está muito bom? Vamos para o quadriculado, né? E a outra questão é que esse processo de organização espacial vai ajudar muito, mas muito a criança no cálculo matemático. Por quê? As crianças que têm dificuldade com isso, na organização do desenho, né, do espaçamento entre as letras, da organização dessa sequência, elas vão ter dificuldade provavelmente também nessa organização da frase. Então é aquela frase que está toda aglutinada, que não fica separadinho. A menina foi ao mercado. Não, ela junta tudo. A menina é um bloco só. Foi ao mercado. Ela até consegue separar porque a gente dá mais intervalo na nossa fala, entende? Mas ela não consegue perceber isso sozinha e tende a aglutinar mais. E no cálculo matemático, como eu já fiz um vídeo uma vez para vocês, acontece o quê? Ela não consegue fazer essa organização da dezena, da centena, da unidade. E da mesma forma que as letras ficaram aleatórias, soltas, perdidas, os números vão ficar também. E daí isso atrapalha demais na organização do cálculo, né? E na noção de soma, subtração, multiplicação. Por quê? Porque eu preciso de um espaço, de um lugar correto para esses números, para minha conta dar certo, né? Enfim, espero ter colaborado um pouco com vocês, né? Para vocês terem um pouco desses parâmetros, assim, de quando eu começo a interferir nisso, quando não tá bom, quando não é cedo demais ou tarde demais, né? E ficando com mais dúvidas, não deixe de me escrever. Um grande beijo e até a próxima!